Oi, tudo bem? Sabe, já parou para pensar em pegar aquela precisão, aquela organização metódica da cabine de um avião e aplicar no meio do caos de uma sala de emergência? Parece meio doido, né? Mas a verdade é que essa ideia não só é possível, como já está salvando vidas por aí. Vamos entender como isso funciona. Então, essa é a pergunta central de hoje. De um lado, a gente tem a adrenalina pura da emergência, onde decisões de vida ou morte são tomadas em segundos. E do outro, a calma, a precisão quase cirúrgica de um cockpit. A ponte entre esses dois mundos, como a gente vai ver, é construída com uma organização inteligente que, olha, pode fazer toda a diferença. Bom, para a gente conseguir trazer a precisão de um cockpit para dentro do cuidado de emergência, a gente precisa de uma espécie de manual de voo, certo? Na saúde, esse manual é a filosofia Lean Healthcare, e a sua ferramenta fundamental é o programa 5S. Mas o que é exatamente esse tal de 5S? É bom pensar nele não como um simples método de arrumação, mas como uma forma de criar um ambiente de trabalho que é de fato inteligente. É um sistema todo desenhado para eliminar aquilo que não agrega valor, otimizar o fluxo de trabalho e, claro, construir uma base bem sólida para sempre estar melhorando. E por que aplicar isso especificamente na saúde? Porque os resultados são muito diretos, muito impactantes. A gente está falando de reduzir o tempo de espera do paciente, melhorar a experiência e o cuidado que ele recebe e, um ponto crucial, proteger as equipes do esgotamento, do burnout, criando um ciclo positivo para todo mundo. Agora sim, vamos mergulhar no coração da metodologia. Se o 5S é o nosso manual de voo, os 5 passos dele são como um checklist antes da decolagem, sabe? Aquele que garante que tudo está perfeitamente pronto para uma operação segura e eficiente. E aqui estão eles, os 5 S's. São 5 palavras em japonês que representam os pilares da organização: Seiri, Seiton, Seizu, Seiketsu e Shitsuke. Vamos dar uma olhada em cada um deles e ver como eles se aplicam no dia a dia de um hospital. O primeiro passo, o SEIRI, é basicamente uma faxina inteligente. Num ambiente clínico, isso significa tirar do caminho equipamentos que já estão obsoletos ou aquele excesso de insumos. O resultado? Mais espaço útil e um controle muito mais eficiente do que realmente é necessário ali, evitando aquele desperdício com materiais que acabam vencendo. Com o que é desnecessário fora do caminho, o próximo passo é bem lógico: Seiton, ou seja, ordenar. A ideia aqui é simples. Tudo precisa ter um lugar fixo e intuitivo. Numa emergência, não dá para perder tempo procurando um desfibrilador ou um medicamento específico. Essa organização economiza segundos que são preciosos. O terceiro senso, Seizou, é a limpeza. E aqui, limpeza é praticamente sinônimo de segurança. Um chão limpo evita quedas, superfícies bem higienizadas previnem infecções. E equipamentos bem conservados, bom, eles funcionam quando mais se precisa deles. É uma ligação direta entre a organização e a segurança do paciente e da equipe. Seiketsu, ou padronização, é o que garante a consistência. Imagina só, o carrinho de emergência está organizado exatamente da mesma forma, não importa se é no turno do dia ou da noite. Isso significa que qualquer profissional de qualquer turno sabe exatamente onde encontrar o que precisa sem pensar 2 vezes. O objetivo é fazer com que o jeito certo de fazer as coisas seja também o jeito mais fácil e automático. E por último, vem o Shitsuke, a disciplina. Esse talvez seja o passo mais desafiador de todos, porque envolve pessoas. É sobre transformar os 4 sensos anteriores em um hábito, em algo que faz parte da cultura do lugar. Porque sem disciplina, a organização se perde com o tempo, e aí todo esforço vai por água abaixo. Ok, a gente já viu o como. Agora, vamos mudar o foco para o porquê. Afinal, quais são os resultados concretos de implementar o 5S em um ambiente de saúde? E aqui, a imagem fala por si só. Olha só o contraste. De um lado, um cenário de estresse, de desordem, é a representação visual da sobrecarga mental. Do outro lado, um ambiente calmo, organizado, onde a equipe consegue focar no que realmente importa, o paciente. A transformação não é só física, ela é psicológica. O carrinho de emergência é o exemplo perfeito do impacto do 5S. Como diz a citação, cada material está organizado e sinalizado. Um checklist bem visível garante que ele esteja sempre pronto para o uso. No momento crítico, onde cada segundo conta, essa organização não é um detalhe, é absolutamente tudo. Os 5Ss acaba criando a base para algo que a gente chama de gestão visual. A ideia é tornar o ambiente autoexplicativo.
Faixas no chão, etiquetas claras, painéis com indicadores, tudo isso reduz a necessidade de perguntar, de procurar, de hesitar. A informação certa aparece no momento certo, de forma intuitiva. E a partir de um ambiente assim bem organizado, a gente pode ir além e criar sistemas que são à prova de erros, o chamado Pokayoke. São pequenas soluções de design que tornam impossível, ou pelo menos muito difícil, cometer um erro. Pensa numa agulha que se retrai sozinha depois do uso. O objetivo não é corrigir o erro, mas sim impedir que ele aconteça em primeiro lugar. Para a gente fechar, vamos ver como todos esses elementos se conectam, criando um verdadeiro ciclo virtuoso de melhoria contínua. E aqui a gente vê como tudo se encaixa. O ponto crucial é que não são ações isoladas. A organização dos 5S é a base de tudo. Isso permite que padrões visuais exponham problemas rapidamente. A partir daí, a gestão visual guia as decisões e os sistemas à prova de erros previnem as falhas. O resultado que está destacado ali é que a produtividade e a segurança não são forçadas. Elas surgem naturalmente como uma consequência de um sistema inteligente. E essa é a ideia final. Respondendo àquela nossa pergunta lá do início, o que uma sala de emergência pode aprender com um cockpit? Bom, ela pode aprender que disciplina e organização não são só sobre ser mais eficiente. Na área da saúde, é uma estratégia fundamental para garantir segurança e qualidade. No fim das contas, a ordem não só otimiza o trabalho, ela protege e salva vidas.